onde vem a tua força? Por que você não perde o brilho? Por que você não perde a vontade de viver? Por que você não se entrega ao desânimo? Por que você continua indo à igreja? Quem tem a Bíblia, abra aí em Romanos, capítulo 8, versículo 28, a partir do versículo 28, a intercessão do Espírito, o mistério do Deus que te conhecia antes de você nascer. Podemos dizer que Romanos, depois dos evangelhos, Romanos, junto com Apocalipse, é o livro mais importante de toda a Bíblia. Você sabia disso? Dos 14 livros que Paulo escreveu do Novo Testamento, a maioria dos livros que nós lemos no Novo Testamento são escritos por Paulo. Romanos é considerada a maior obra de arte que Paulo escreveu, guiado pelo Espírito Santo. Se você quer conhecer profundamente a Deus, se você quer conhecer qual é a vontade de Deus para a tua vida, eis um livro que você deveria ler, reler. Alguns anos atrás eu aproveitei um ano e pouco que eu não estava com ministério, e eu escrevi detalhadamente, versículo por versículo, de todo o livro de Romanos. Penso um dia publicar isso. Vamos ver. Mas vamos ler. Sabemos que todas as coisas, Paulo não está dizendo que todas as coisas serão boas. Paulo não está dizendo que tudo vai estar bem em todo o tempo. Paulo não está dizendo que você vai ser feliz em todo o tempo. Paulo não está dizendo que você vai prosperar todo o tempo. O apóstolo Paulo não está dizendo que você vai vencer todo o tempo. Ele está dizendo todas as coisas. Diga boas e ruins. Aqui eu compreendo e aqui eu não compreendo. Aqui eu entendo e o que eu não entendo. O que Deus me revela e o que Deus não me revela. O que eu acho bom e o que eu acho ruim. O que me traz alegria e o que me traz sofrimento. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a quem? A Deus. Você ama a Deus? Escreva aí nos comentários: eu amo a Deus. Primeira coisa que você deveria grifar, marcar, é essa frase. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Ponto número 1, você deveria marcar isso. Todas as coisas. Olha aqui para mim. Tem gente que tem anos de igreja, anos de evangelho e ainda não entendeu isso. Tem gente que acha que Deus é glorificado, ou que Deus é somente glorificado quando você compra um carro, troca de carro, muda para uma casa maior, teu filho passa no vestibular, você ganha um aumento, teu casamento é reconstruído, teu filho sai das drogas. A gente tem uma visão de que Deus é glorificado quando nós somos abençoados. Se você é um homem de Deus, se você é uma mulher de Deus, Deus ele é glorificado em toda a sua vida, porque você passa a viver todos os seus dias para a glória. Então Deus é glorificado nos teus problemas também. Deus é glorificado nas tuas lutas também. Deus é glorificado no teu deserto também. Jesus glorificou a Deus no Jordão. Esse é meu filho amado em quem me comprazo. Jesus glorificou a Deus quando ele estava com fome, sede, sujo, no deserto, 40 dias, sendo tentado de todas as formas pelo diabo. Deus foi glorificado em Jesus no deserto. Porque não se trata do que você recebe, se trata de quem você é. Quando Deus perguntou de Jó, Satanás citou as coisas que Jó tinha. Também tu cercastes, também tu abençoaste, também a família dele se multiplica, também ele é um dos homens mais ricos da terra. Satanás pensava que Jó glorificava a Deus porque ele era um homem abençoado. Então Deus autorizou: eu tiro a cerca, você pode levar os filhos, pode destruir a família, ele pode ficar miserável, ele pode ficar totalmente doente, mas você não vai poder tirar a vida dele. E Jó disse: Deus deu e Deus tirou, louvado seja Deus. Deus foi glorificado no sofrimento de Jó. Jó disse: eu sei que algum dia o meu Redentor se levantará. O que é isso? Deus está sendo glorificado na luta que Jó está passando. Jó disse também: ainda que ele me mate, ainda que essa luta que eu estou passando me mate, me destrua, ainda assim eu confiarei nele. Ainda que tudo dê errado, ainda que nada mais volte para mim,
Ainda que ele me mate, eu ainda confiarei nele. Naquele momento que Jó fez essa declaração, Deus está sendo glorificado. E quando Jó teve tudo restituído em dobro, Deus também foi glorificado, porque foi provado para o inferno inteiro que aquele homem tinha uma comunhão com Deus acima das bênçãos que ele recebeu de Deus. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Deus tem um propósito. Você tem que marcar essa parte. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porque aos que de antemão, marca essa palavra aí também, se você puder, antemão. Porque aos que de antemão conheceu, quando você for ler a Bíblia, você tem que marcar partes assim. Quando você lê a Bíblia, você tem... O que é antemão? Porquanto aquele que de antemão nos conheceu. Como assim? Também os predestinou. O que é predestinar? Marca aí, predestinou. Porquanto os que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, olha a palavra predestinou, Paulo fala muito essa palavra no livro de Romanos, escreve, marca aí, predestinou a segunda vez. A estes também chamou, e aos que chamou, e aos que chamou, e aos que chamou, a esses também justificou, marque a palavra justificou também. E aos que justificou, marque justificou de novo, a estes também glorificou. Pontos fortes desse texto: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Pontos fortes desse texto: segundo o propósito de Deus. Amém? Pontos fortes desse texto: ele te conheceu de antemão. Pontos fortes desse texto: ele predestinou. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Ainda que você esteja fazendo uma radioterapia, uma quimioterapia, uma hemodiálise, ainda que você tenha que lidar com uma doença violenta, ainda que você esteja com problemas, Deus ainda é glorificado na sua vida. Amém? Amém? Porque as pessoas vão ver você passando por coisas, as pessoas vão ver você passando por coisas que, se elas passassem, elas teriam naufragado. Elas olham para você e dizem assim: da onde vem a tua força? Por que você não perde o brilho? Por que você não perde a vontade de viver? Por que você não se entrega ao desânimo? Por que você continua indo à igreja? E você diz para ela: não é pela minha força, mas pelo Espírito do Deus vivo que está na minha vida. Amém? Declare bem alto: tudo está cooperando, tudo está cooperando, tudo está cooperando. Eu não entendo, mas está cooperando. Eu não estou muito feliz, mas está cooperando. Não está dando certo, mas está cooperando. Está doendo, mas está cooperando. Ainda não recebi a minha bênção, mas está cooperando. Estou passando por um deserto, mas está cooperando. Não tenho me sentido bem ultimamente, mas está cooperando. O inimigo tem se levantado contra a minha vida. Diga mais: está cooperando. Você pode estar com um problema sério no seu casamento, e Deus está sendo glorificado não porque o teu casamento mudou, mas porque tu continua sendo uma intercessora da tua família, da tua casa. Você que tem um filho drogado, um filho viciado, uma filha perdida no vício, na prostituição, e ainda não se libertou, mas Deus já está sendo glorificado, porque tu se tornou uma coluna de oração da tua casa. Tu não desiste dos teus, tu não desiste dos teus, porque tu conhece o Deus que tu serve. Tudo coopera. Você não pode pegar fatos isolados da sua vida e se entregar ao desespero por causa desses fatos isolados. Você não pode pegar um ingrediente da tua vida e achar que aquilo ali vai ser a tua vida para o resto da vida. José passou pela cova, mas a vida dele não se resumia à cova. José foi vendido como escravo, mas a vida dele não seria como escravo o resto da vida. José foi trabalhar de empregado, mas ele não seria empregado a vida toda. José foi preso, mas ele não seria preso a vida toda. José foi esquecido, mas ele não seria esquecido a vida toda. Se José tivesse se prendido a ingredientes da vida dele, fatos da vida dele isolado, ele teria tirado a própria vida. Quem faz bolo em casa, levanta a mão. Quem faz bolo? Cadê os cozinheiros de bolo? Bolo tem os seus ingredientes, né? Todos separados, certo? Se você pega uma colher de fermento e engole, fermento é gostoso? Fermento é gostoso? Mas tu coloca no bolo? Por que tu coloca no bolo se o fermento é ruim?
Se você pegar uma colher de azeite, de óleo e beber, vai te dar vontade de vomitar. Mas se o óleo te dá vontade de vomitar, por que você coloca no ingrediente para fazer o bolo? Coloca manteiga também em algum bolo? Coloca manteiga também? Coloca manteiga? Alguém aqui pega uma colher de manteiga e engole 2, 3? Alguém aqui de manhã tomou café com manteiga? Não, você passa no pão, mas você come a manteiga pura? Porque te faz mal. Você já reparou que os ingredientes do bolo, a maioria deles não são gostosos? A maioria deles não são gostosos. Mas o que você faz? Você pega esses ingredientes e você faz o quê? Você mistura e você leva ao forno. E aquilo ali é queimado, aquilo ali é cozinhado, aquilo ali passa por um processo. Quantos minutos para fazer um bolo? 40 minutos? Por aí? Não é assim? De repente você tira do forno aquele bolo maravilhoso, feito na maioria com ingredientes ruins. Mas quando aqueles ingredientes são misturados na medida certa, aquilo que é ruim se torna bom. Eu estou trazendo uma visão bem humana para você entender do que Deus faz com a tua vida. Deus, Ele é o padeiro celestial. Deus, Ele pega todos os ingredientes da tua vida, bons e ruins. Deus pega tudo, mistura tudo, coloca no forno da provação, da luta, do tempo, da espera, da fé, da esperança, da confiança, até que fica no ponto certo. E Ele pega aquilo que era ruim e faz algo ser bom para você. Ele pega aquilo que você não compreendia e faz cooperar em teu favor. Foi por isso que José disse, Gênesis 50, 20: vocês na verdade intentaram mal contra mim, porém Deus o tornou em bem. Deus pegou todos os ingredientes e fatos isolados da vida de José: inveja, traição, mentira, cova, prisão, escravidão, esquecimento, injustiça. Deus misturou tudo e fez com que aquilo que era para destruir José abençoasse José. Vós na verdade intentaram mal contra mim, porém Deus o tornou em bem. Então pare de focar em fatos isolados da tua vida, ingredientes isolados. Deixa Deus bater a massa, deixa Deus cozinhar, deixa Deus trabalhar na tua vida, viu? Escreva aí nos comentários: vou deixar Deus trabalhar na minha vida. Tinha um homem que eu ajudei alguns anos atrás. Ele tinha 52 anos, 3 divórcios, filhos não falavam com ele, alcoólatra, você sabe quando a pessoa bebe tanto que mesmo que ele não esteja mais sob o efeito do álcool, ele cheira álcool. Já viu gente assim? Esse homem, ele era assim. O cabelo dele cheirava cachaça, o corpo dele exalava álcool. Eu acredito que se o carro dele um dia acabasse o tanque e ele urinasse dentro do tanque do carro, o carro funcionava, porque o cara exalava álcool. Fora isso, usuário de maconha, cocaína, tudo quanto é tipo de droga. Fora isso, viciado em antidepressivos, remédios, já tinha passado em psicólogo, psiquiatra, tudo. Ele tinha sido uma criança que ele tinha sido abusado pelo pai. O pai tinha abusado dele. O que atormentava esse homem? Todas as noites ele sonhava que ele tinha 5 anos de volta. Todas as noites ele sonhava, mas ele tinha 52 anos. Só que toda noite quando ele ia dormir, por isso que ele bebia tanto, por isso que ele se drogava tanto, ou para não dormir, ou então para apagar e ele não lembrar de nada, mas toda noite ele sonhava que ele tinha 5 anos de volta. E naquela idade de 5 anos, ele tinha pesadelos com o pai o violentando. Falei uma coisa simples para ele. Falei: olha, eu peguei várias passagens bíblicas e fui dando para ele. Hoje você vai ler isso, amanhã você vai ler isso, amanhã você vai ler aquilo, isso aqui. Hoje, por isso que eu escrevi esse livro, 91 chaves. Tem 91 chaves bíblicas, centenas de versículos, centenas de frases, 91 orações que pode dar apoio para quem quer respaldar a sua vida sobre a palavra de Deus. Amém? Mas como eu não tinha escrito o livro, eu fui dando para ele. E eu falei: olha, você vai ler isso, e depois que você lê, você vai dobrar os teus joelhos e tu vai orar. Você vai dizer assim: o pai dele já tinha morrido. Já que as coisas ainda parecem vivas para você, já que você se sente ainda com 5 anos, mesmo que você tenha 52,
Você vai orar todas as noites assim. Você vai falar o nome do teu pai e você vai perdoar o teu pai. Segunda coisa, você vai dizer para a tua criança do passado: eu estou bem, eu fiquei bem, não se preocupe mais comigo, eu consegui superar a minha infância difícil. Descanse agora. E depois você entrega a tua vida para Jesus. O homem parou de sonhar. E quando ele sonhava, ele não sonhava mais quando ele tinha 5 anos, mas ele sonhava como um homem normal de 52 anos. Aquilo ali foi mudando a mente dele, a cabeça dele, o coração dele. Ele conseguiu deixar as drogas, deixar os vícios, aceitou Jesus, se converteu, se batizou nas águas, se tornou homem de Deus, conheceu uma pessoa, teve uma família decente, abençoada. Pela primeira vez, você vê o que acontece quando você pega um fato isolado da tua vida, e você faz daquele fato a tua vida toda. Tem gente que está preso na infância, tem gente que está preso na adolescência, tem gente que está preso a uma separação, tem gente que está preso a um divórcio, tem gente que está preso à morte de alguém da família, um ente querido. Mas você tem que entender que tudo na tua vida Deus tem um propósito. Diga: eu creio que Deus tem um propósito. Mas Paulo diz: pois Deus conheceu de antemão. O que significa essa palavra antemão? Antemão no grego significa que Deus já conhecia você antes de você existir. Aquele que te conhecia de antemão. Então na eternidade nós vivemos debaixo do tempo. O tempo para nós passa. Nós vivemos entre passado, presente e futuro. Deus, ele não trabalha com o tempo. Deus criou o tempo, e Deus pega o tempo e coloca para servi-lo na eternidade. Deus não opera no tempo, Deus opera na eternidade. Ele é onipotente, tem todos os poderes, ele é onisciente, sabe de todas as coisas, ele é onipresente, ele está em todos os lugares ao mesmo tempo. Deus te conhecia antes de você existir. Deus não passou a te conhecer quando o feto na barriga da tua mãe foi gerado. Deus não passou a te conhecer quando tu veio na igreja. Deus não passou a te conhecer quando tu te batizou nas águas. Deus está andando pelo céu e Deus olha: ô Gabriel, quem é essa aí que está se batizando? Ah, é a Antônia. Antônia, não conheço ela. Ah, Senhor, é porque eu ainda não coloquei ela no livro dos salvos. Ah, então depois tu me traz aqui o relatório dela, que eu quero saber quantos anos ela está se batizando, qual igreja ela está pertencendo. Deus não é assim, os homens são assim. Nós precisamos de relatório para a gente se lembrar das coisas. Quando alguém entra em contato conosco que a gente não conhece, a gente coloca o nome da pessoa na agenda, do WhatsApp, na senha do telefone. Mas Deus já te conhecia de antemão. Gênesis capítulo 25, versículo 23 e 24. Rebeca, mulher de Isaac, está grávida, e ela está sentindo muitas dores na gravidez, e ela acha aquilo muito estranho, e ela ora a Deus: Senhor, o que está acontecendo? O que está acontecendo? Eu estou sentindo muitas dores, tem alguma coisa errada aqui na minha barriga. O Senhor respondeu: os filhos. Ela não sabia que ela teria gêmeos. Naquela época não tinha os exames modernos que a gente tem hoje. Naquela época não dava para descobrir o sexo do bebê antes dele nascer. Ela sabia que ela estava grávida. E Deus diz: os filhos em seu ventre se tornarão 2 nações. Desde o começo eles serão rivais. Olha a onisciência de Deus. Deus sabia que Jacó estava na barriga da Rebeca desde quando ele já não tinha nem nascido. Deus já sabia que de Jacó viria Israel. Deus já sabia que ia haver briga entre os irmãos. Jacó ia enganar Esaú, Esaú ia ficar magoado a vida toda contra Jacó, queria matar Jacó. Os filhos em seu ventre se tornarão 2 nações. Desde o começo eles serão rivais. Uma nação será mais forte que a outra. O seu filho mais velho servirá ao mais novo. Quando chegou a hora de dar à luz, Rebeca deu à luz a gêmeos. E eles passaram a vida toda brigando, porque Deus já sabia disso. Porque Deus, ele é eterno. Quando você se desespera, Deus não se desespera. Quando você se abate, Deus não se abate. Quando a tua filha ficou grávida na adolescência, ou quando você ficou grávida na adolescência, ou quando o teu filho começou a usar drogas, qualquer coisa da tua vida, não pegou Deus de surpresa. Deus tem toda a tua vida diante dele, começo, meio e fim. Efésios capítulo 1, versículo 4 e 5. Mesmo antes de criar o mundo,
Mesmo antes de criar, Deus nos amou. Como é que Deus te ama se Ele ainda não criou o mundo? Porque Ele é eterno. Mesmo antes de criar o mundo, Deus nos amou. Se Deus nos amou antes de dizer haja luz e houve o quê? Se Deus nos amou quando o Espírito dele pairava sobre as águas, isso quer dizer que eu e você já existia na eternidade. Você é mais velho do que tu imagina. Tu é velho, hein? Espiritualmente falando. Eu sou jovem, bispo, eu estou com 22, está tudo aqui no lugar. Eu ando na rua, os homens ficam impressionados com a minha beleza. Tu é mais velho do que tu imagina. Porque antes de Deus criar o mundo, Ele já te conhecia. E o mais forte é que diz que Ele nos amou. Quando Jesus morreu na cruz e disse está consumado, qual de vocês já tinha nascido? Tem alguém aqui, tem algum vampiro entre nós que tem mais de 2000 anos? Você já parou para pensar que Jesus morreu por pecados que você ainda não tinha nem cometido? Jesus morreu por pessoas que não estavam vivas, que não existiam, e Jesus te perdoou antes de você errar. Antes de você pecar, você já estava perdoado, porque a Bíblia fala que Ele vê o fim antes do início. Ele é Deus. Você tem que ter conhecimento disso, para o diabo não ficar te enganando, para a religião não ficar te matando. Não tem mais jeito, você caiu, não tem como se levantar, você perdeu a tua salvação, você não tem perdão, você nasceu para ser um viciado, para ser uma prostituta, para viver uma vida miserável. Não! Deus tem um propósito para você, amém? Amém? Ou você acredita na palavra de Deus, ou você acredita nas mentiras do diabo. Ele te conhecia de antemão, mesmo antes de criar o mundo. Deus nos amou e nos escolheu em Cristo. Deus nos amou, antes de criar o mundo, nos amou, nos escolheu em Cristo. Não é por causa de você, não é porque você veio na igreja, não é porque você canta, não é porque você tem uma Bíblia, não é porque você tem um Salmo 91 ou 23, não, Ele te escolheu por causa de quem? Diga, por causa de Jesus, somente por causa de Jesus. Ele nos predestinou para si. Eu conheci uma pessoa religiosa que ela falava assim, eu odeio essa palavra predestinação. Paulo foi muito infeliz quando colocou isso na Bíblia, porque quem gosta de trabalhar manipulando os outros, quando você descobre que Deus te amou, quando você descobre que Deus te... O que é predestinar? Deus já tinha um destino para você, Deus já tinha uma história para você antes de você ter vindo a esse mundo. Não importa como você veio, não importa se você é filho de mãe solteira, não importa se você é filho de um drogado, tu nunca conheceu o teu pai, não importa se você é filho de um abuso. Por isso que nós somos contra o aborto. Por quê? Porque nós cremos na Bíblia. Quando você está abortando uma criança, você está matando alguém que Deus já amava antes dela nascer. Se Ele nos amou e nos escolheu antes de haver mundo, aquela criança que está ali na barriga já foi amada, escolhida por Deus. E quando alguém comete um aborto, ela está matando aquilo, tudo aquilo que Deus tinha para aquela pessoa. Você compreende, sim ou não? Você tem que entender isso, para você se libertar de fatos isolados da tua vida, para você começar a viver a vontade de Deus. O propósito de Deus não é para você ser viciado, alcoólatra, prostituta, viver no pecado. Deus tem um propósito. Qual é o seu propósito? Deus nos chamou, nos amou para nós sermos iguais a quem? A Jesus. Foi para isso que você foi chamado. Você foi chamado para ser igual a Jesus. Romanos 8,30. E aos qual predestinou, a estes também chamou, e aos que chamou, a estes também justificou. Justificou quer dizer o quê? Justificou quer dizer o quê? No tribunal da eternidade, quem já aceitou Jesus, no tribunal da eternidade você já está perdoado. Por isso que Paulo também fala o que nós cantamos ainda há pouco: nenhuma condenação há, nenhuma condenação. O que é nenhuma? Nenhuma é nenhuma. Para aqueles que estão aonde? Para aqueles que são batistas, assembleanos, da quadrangular, do santuário, não. Para aqueles que estão em Cristo Jesus. Por isso que quando eu peço perdão a Deus por algum pecado, eu creio que eu fui perdoado. Se você não me perdoa, o problema é teu. Se você não esquece, o problema é teu. Aquele que me salvou, perdoou e esqueceu. Por isso que você nunca vai ver eu discutindo com ninguém nada sobre nada, porque a opinião que as pessoas têm ao meu respeito e nada é a mesma coisa. O que você pensa de mim ou acha de mim, se você acha que eu sou bom, que eu sou ruim, que eu estou de pé ou que eu estou caído, se eu sou de Deus, não faz diferença nenhuma.
Eu vivo em paz. Eu sei que eu fui escolhido antes de estar no ventre da minha mãe. Lembra lá de Jeremias? Como é que começa o livro de Jeremias? Eu te escolhi, eu te constituí profeta antes de você estar no ventre da tua mãe. Justificar quer dizer, eu não podia e agora eu posso. Eu não tinha acesso, mas agora eu tenho. Eu não tinha direito, mas agora eu tenho. Justificou. Toda vez que o diabo vai até o tribunal e leva alguma prova contra mim, Deus olha para quem? Deus olha para quem? Diga, para Jesus. E Jesus fez o quê? Consumou. Então Deus diz para Satanás: olha, Satanás, isso aqui tudo já foi pago. Esse processo aqui está anulado. Ele não tem que pagar mais nada. Olha para ela ali. Olha como ela está coberta pelo sangue do meu filho. Ele já morreu por ela. Isso aqui já está arquivado há mais de 2.000 anos atrás. Aliás, isso aqui está arquivado desde a eternidade. Eu vivo na presença de Deus. Estou na presença de Deus na igreja. Quando eu for para casa almoçar, diga: eu estou na presença de Deus. Quando eu for trabalhar amanhã, estou na presença de Deus. Quando as portas estiverem abertas para mim, diga: estou na presença de Deus. Quando as portas se fecharem, estou na presença de Deus. Quando as coisas derem certo, estou na presença de Deus. Quando as coisas derem errado, estou na presença de Deus. Quando eu estiver feliz, estou na presença de Deus. Quando eu não estiver feliz, estou na presença de Deus. Tudo coopera para o bem. Porque se tudo não cooperasse para o bem, ele não era Deus. Se tudo não cooperasse para o bem, ele não era Deus. Quando você entrega a tua vida para Jesus, Ele pega todos os ingredientes da tua vida, todos os fatos da tua vida. Ele pega os teus altos e baixos, Ele pega as tuas qualidades e os teus defeitos, Ele pega os teus problemas e as tuas bênçãos, e Ele mistura tudo, e Ele faz uma obra maravilhosa na tua vida. Para de viver segundo a palavra do diabo e começa a viver segundo a palavra de quem? De Deus. Aceite o perdão, receba o perdão, perdoe, se livre da amargura. Se você está passando por um momento difícil, complicado, confia, tenha esperança, sossega o teu coração, mantenha a sua fé, se mantenha na presença de quem? De Deus. Sempre que você fizer um bolo, lembre de mim dessa pregação, viu? Quando estiver fazendo um bolo, coloca uma colher de fermento na boca e começa a mastigar, ou de manteiga, chocolate amargo, pó do chocolate amargo. Só depois que tu mistura tudo, fica que é uma beleza. Deixa Deus misturar. Deus sabe o ponto certo, Deus sabe a hora certa. Se não aconteceu ainda, a hora não chegou, mas vai chegar. Bispo, mas o tempo está passando para você, não para Deus. Deus tem o costume de abençoar pessoas que acham que a hora já tinha passado. Eu, velha como estou, ainda teria prazer com meu marido. Sara riu. A Bíblia fala que Zacarias e Isabel eram idosos, e para piorar, Isabel era estéril. Mas o anjo apareceu para Zacarias e falou: te prepara, que tu vai ter um filho com a tua mulher. E Isabel ficou grávida de João Batista. Quando Jesus chega à casa de Marta e Maria, Marta diz: mestre, se tu tivesses aqui chegado antes, mas tu te atrasou, meu irmão não teria morrido. Marta, Marta, eu não já te disse que aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Você acha que o tempo passou para você? Para Ele não passa. Deus não tem rugas. Deus não precisa colocar nada no lugar. Deus não precisa ir para academia para ter músculo. Deus não vai pedir para colocar botox, porque Ele fala assim: eu não posso, estou com 10 bilhões e trilhões de anos, meus filhos não me podem me ver cansado. Deus é Deus. Amém.